Eu converso com a nutricionista Fabíola Nejar, que vai falar um pouquinho sobre alimentação no verão, né? Fabíola, como que as crianças e até mesmo, né, as pessoas de mais idade devem fazer para se alimentar bem no verão e continuar com saúde nessa época do ano? Então, você falou de dois grupos, né, populacionais que a gente tem que tomar muito cuidado, que são as crianças e os idosos. Nessa época do ano, por exemplo, para as crianças, a gente sempre orienta crianças muito pequenas, então bebês, aleitamento materno de forma exclusiva, né? De forma exclusiva é sem água, sem chá, sem nada. Mesmo no calor, o leite materno é o suficiente para um bebê que vai de 0, né, ao nascer até os 6 meses. Para as crianças que começam a crescer, então a partir dos 6 meses, a gente fala de uma alimentação complementar oportuna. Essa é uma proposta do Ministério da Saúde. Então a gente começa a inclusão de frutas. Felizmente nós moramos num país tropical e a gente tem uma oferta gigante de frutas. Então a gente orienta que os pais ofereçam para essas crianças frutas frescas, porque as frutas frescas elas mantêm uma boa quantidade de água, conseguem hidratar a criança além de nutrir. Na sequência a gente oferece as papas, né, que são legumes, verduras, um pedacinho de carne e alguns cereais somente amassados para as crianças. E aí a gente mantém essa orientação para essas crianças que estão em processo, né, de introdução de novos alimentos. Para as crianças maiores, a grande dica é ofertar sempre muita salada, muita fruta, os cereais de preferência integral e não esquecer aí da água, né? O melhor alimento para hidratar é a água, não tem nada melhor do que isso. Suco de fruta, né, de uma fruta natural pode até ser bem-vindo, mas quando a gente começa o processo de mexer nesse alimento, ele vai perdendo nutrientes. Então, o ideal é que a gente faça a oferta de alimentos o mais natural possível, então, o menos processado possível. Para o idoso, o mesmo procedimento, né? Muita hidratação, muita verdura, muito legume e tudo isso fresco, verdura fresca. E então a gente tem que pensar sempre nisso. Aquilo que está lá industrializado, que está na prateleira do supermercado, eu tenho que tomar cuidado no consumo, evitar. Sempre o que está mais perto da minha casa, numa horta comunitária, é o que eu devo explorar. Porque esse sim é um alimento que tem maior quantidade de nutrientes, maior proporção de fibras, e aí é o que vai manter o meu corpo saudável. Uma outra questão é questão das férias, né? As crianças estão em período de férias, ficam muito tempo em casa ou viajam, né? E como que a gente deve controlar a alimentação dessas crianças nessa fase? Então, trabalhar com alimentação infantil é um passo que a gente pode pensar até na criança, mas o ideal é pensar no adulto, no cuidador. Na verdade, o erro alimentar da criança, ele só acontece porque o cuidador come errado, né? O adulto, o pai, a mãe, ou o avô, a avó, está comendo errado. Então, parece estranho, mas o grande cuidado é esse. O adulto pensar numa alimentação saudável para ele e ter em casa alimentos saudáveis, né? Evitar as guloseimas. E como é que faz então? Porque está de férias e é uma época que, né, a criança fica o tempo inteiro em casa. Como é que eu faço, Fabíola? Precisa de uma guloseima? Outra? Não, não precisa. Uma forma lúdica de trabalhar, então, nas férias, com essas crianças é levar as crianças para a cozinha e preparar alimentos saudáveis. Então, biscoitinhos integrais, a gente pode preparar salada de frutas, explorar os alimentos in natura, os mais naturais possíveis, né? Dentro dessas férias, como um momento de brincadeira para as crianças. Assim a gente estimula um bom hábito alimentar, evita gastos, né? Porque alimentos que são industrializados são alimentos mais caros e aí determina um paladar mais saudável. E nós tivemos agora o Réveillon, né? Muitas pessoas abusam, né? Comem em excesso, abusam da bebida. Como que a gente deve fazer para começar o ano bem, sem ter problemas estomacais por conta da alimentação? Então, na verdade, esses exageros que a gente faz em época de festa, né? O que a gente sabe hoje, através de alguns estudos epidemiológicos, é que se isso acontece alguns dias só, que isso não, quando não é uma rotina, o corpo dá conta de depois entrar numa homeostase, né, num equilíbrio, e a gente não tem prejuízo para a saúde. Por isso a gente diz, se foi só nas festas, tudo bem, a gente consegue depois manter isso. O grande problema hoje é que a gente sabe que muitas pessoas mantêm o erro alimentar, né? Assim, não é só naquele momento. Termina as festas, chega na segunda-feira, continua comendo alguma coisa muito gordurosa, alguma coisa muito doce. Então, o que a gente tem que pensar? Tem que pensar em hábito alimentar que seja o mais adequado possível. O que é isso? Alimentos in
natura. Então, assim, o que eu posso fazer? Melhorar a minha hidratação. Hidratação, o ideal é feita com água. Então, melhorar o consumo de água. O ideal é a gente consumir pelo menos 2 litros, que a gente fala, porque é o que a gente ingere mais ou menos em caloria. A gente ingere 2.000 quilocalorias por dia, essa é a média da população. Então, para cada 1 quilocaloria, 1 ml de água. Então, a gente teria que tomar 2 litros de água. Quando a gente come mais, a gente também deve beber mais água, para a gente fazer com que esse alimento que foi exagerado consiga ser metabolizado e excretado de forma mais natural. E aí, lembrar sempre das frutas. Então, agora, por exemplo, eu estava vindo para cá, vi uma mangueira cheia de mangas. A gente tem que explorar isso, que está no quintal da gente, né, que está mais próximo, é o que tem mais nutrientes, vitaminas e minerais. E além mesmo daquilo que a gente precisa para manter a energia. E aí, comer as frutas, comer as verduras, folhas e verduras, frutos, e explorar os cereais integrais. A gente também tem aqui na nossa região uma plantação vasta, né, de arroz. Então, assim, pegar o arroz mais integral possível, com a fibra, para melhorar o trânsito intestinal. E isso é que a gente tem que começar a explorar durante os dias. Quando tem um exagero, o corpo, é lógico que não é o ideal, mas se tem um exagero, ele consegue depois entrar em equilíbrio e não ter prejuízos. O problema é quando a gente excede muito em gorduras, quando a gente excede muito em açúcares, os açúcares simples principalmente, e as gorduras que são as hidrogenadas, que são as piores, que são essas gorduras sólidas à temperatura ambiente. Para fechar nossa entrevista, qual é a importância de fracionar a alimentação, né? Muita gente come errado, né? Come muito, uma vez ao dia ou 2 só, e não fraciona. Qual a importância? Então, na verdade, eu preciso estar ofertando os nutrientes durante o dia para o meu corpo, para ele estar utilizando. Quando eu fico um período muito longo sem me alimentar, e depois eu faço uma grande alimentação, porque daí eu estou com muita fome, né? Eu tenho um risco de fazer reservas. Reservas de micronutrientes, reservas de vitaminas e sais minerais são sempre bem-vindas, mas reservas de energia, reserva de gordura ou de carboidrato, que é reservado na forma de glicogênio, às vezes não é a melhor forma, porque depois vão transformar em gordura, em tecido gorduroso, né? Em tecido adiposo, em gordura corporal. E isso que a gente tem que evitar. Então, por isso a gente prevê, durante um dia alimentar, pelo menos 5 refeições. Né? Isso a gente inclui o quê? Um café da manhã, um lanche da manhã, um almoço, um lanche da tarde e um jantar. Dependendo do estilo de vida que a pessoa tenha, ela pode precisar de uma ceia. E a gente inclui a ceia. A ideia é que a gente mantenha um intervalo de 3 horas entre uma refeição e outra. Isso favorece a forma como o meu corpo vai trabalhar, vai armazenar ou não algum tipo de nutriente. Isso favorece muito a qualidade de vida. Então, sempre que a gente pensar, mas eu acordo, eu não tenho fome. Então, a ideia é tentar incluir essa primeira refeição, que é o café da manhã. Faz muita diferença. Tem inúmeros estudos mostrando que se a gente inclui o café da manhã, inclusive controle de peso, fica melhor. Mas eu preciso emagrecer, então eu não vou comer no café da manhã. Não, o contrário. O comer no café da manhã favorece aí essa distribuição dos nutrientes e favorece o equilíbrio do peso para a estatura.